E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião. Indo ao Rio de Janeiro, vamos ouvir as análises, as opiniões do jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia, hein? Bom dia, senhoras e senhores, bom dia também. Ontem foi agitado, mas eu assisti com muita tranquilidade e estou tranquilo aqui porque eu acho que é assim que tem que ser para a gente olhar melhor. À sua disposição. Então vamos lá saber quais são as suas impressões sobre a CPI da pandemia. Sidney, daqui 40 minutinhos, aliás, reforço, por isso que a gente está antecipando Liberdade de Opinião. Quem acompanha o Novo Dia, o Liberdade, está acostumado com o horário das 9 horas da manhã, mas como os senadores anteciparam o início da sessão das 10 para as 9 horas da manhã, e nós vamos acompanhar sempre as sessões, nós antecipamos também o início do Liberdade de Opinião sempre para 8h20 da manhã. Mas eu lembro que se você não puder acompanhar ao vivo, depois pode acompanhar no YouTube, pode acompanhar nas nossas redes sociais quando for mais conveniente para você. O fato é que daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, começa o depoimento do ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, aos senadores da CPI da pandemia. Depois de Fábio Weingarten anunciar que o governo recebeu uma carta enviada pelo laboratório, a expectativa pelo depoimento hoje é bastante grande. Carta, aliás, que nós já tínhamos revelado, a existência dessa carta já tinha sido revelada no começo do ano aqui pela CNN, pelo nosso analista Caio Junqueira, que conseguiu o documento com exclusividade. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre o depoimento que vai começar daqui a pouco do gestor da Pfizer no Brasil até o começo do ano, agora responsável por toda a América Latina. No que é que ele pode ajudar a esclarecer o processo de vacinação aqui no Brasil? Excelente escolha da CPI. E por quê? Porque o presidente mundial da Pfizer, que assina essa carta que você fez referência, e ontem ela foi entregue oficialmente pelo ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro à CPI, Albert Bourla, ele desde o início tinha, nesse depoente de hoje, o doutor Murilo, o representante para negociar no Brasil, comandar as aproximações junto ao governo federal para a possível venda dos primeiros lotes da vacina da Pfizer ao Brasil, já que havia àquela época já negociações com outros países e os Estados Unidos já tinham, inclusive, lembrando que a Pfizer é uma empresa de 170 anos, né? E ela, portanto, tem um excelente trânsito junto aos governos americanos, ela conseguiu que a encomenda, ainda à época do governo Trump, fosse feita das vacinas quando elas fossem produzidas, porque naquela época havia ainda as investigações, os levantamentos, as pesquisas em fase 2, não é? E o presidente mundial da Pfizer designou o doutor Murilo, que vai ser o de hoje, que vai responder. Portanto, ele sabe todo o processo. E eu acho que é só puxar o novelo para a gente entender quando foi o primeiro contato, quais foram as reuniões, porque nessa carta que você fez referência, muito oportunamente, Colombo, tem um detalhe no finalzinho da carta que o doutor Albert Bourla, presidente mundial da Pfizer, ele diz o seguinte: caso Vossa Excelência, se referindo ao presidente da República, ou membros da sua equipe tenham alguma dúvida, presidente da República do Brasil, né? Não hesitem em entrar em contato diretamente comigo ou com a minha equipe no Brasil, incluindo o presidente da nossa subsidiária do país, Carlos Murilo, e mandou lá o e-mail. Então, quer dizer, ele sabe desde o início, primeiros contatos, quais reuniões que foram feitas, porque foram feitas reuniões sistemáticas. Foi a partir de maio do ano passado? Foi a partir de agosto? Só foi em setembro, quando a carta aqui foi enviada? Porque, na verdade, na carta já tem também menção de que a equipe da Pfizer já tinha se reunido com representantes dos Ministérios da Saúde, da Economia, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Então, puxar tudo isso. É bom mesmo que o contrato seja apresentado. O que tinha nas cláusulas contratuais? Viu o senador governista agora há pouco fazendo esse apelo, que irá perguntar isso, eu acho que é perfeito. Tem que perguntar sobre o contrato, tem que saber que respostas foram feitas, por que não se respondeu essa carta, por que um certo desdém, ou por burocracia, ou por política, ou o que seja, porque aí nós vamos saber. Porque se o governo brasileiro tivesse se entendido, negociação é assim, né? Você começa lá em cima, quero vender um carro para você, Colombo, eu vou dar o meu preço, você vai dizer, tá caro, não dá, e você vai dar uma contraproposta, eu vou pensar, de repente fechamos ali no meio, de forma intermediária, ou eu fecho na sua proposta, dada a minha ansiedade de vender o carro. É sim, negociação assim, ela começa em cima mesmo, e ela começa com um contrato mais global, mais geral. É possível que tenha acontecido isso na relação do governo brasileiro com a Pfizer, mas tudo isso precisará ser feito, porque se essa negociação tivesse chegado a bom grado, nós já estaríamos vacinando desde dezembro do ano passado.
Faz diferença. E agora que as vacinas da Pfizer estão chegando em maio, com certeza absoluta nós já teríamos imunizado pessoas acima de 70 anos, por exemplo, ou até já na faixa dos 60. Com certeza nos ajudaria, porque todas as evidências dão conta de que após a chegada da vacinação, nestas faixas etárias e prioritárias, diminui muito a internação. A pessoa pode até pegar Covid, mas não morre. Muito bem, esse depoimento começa daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã. Nós vamos mostrar, assim que a gente tiver imagens lá de Brasília, da sala onde estão sendo colhidos os depoimentos, a gente pode mostrar. Ainda não há muita movimentação de senadores por lá, afinal de contas faltam 35 minutos. Mas daqui a pouquinho o nosso sinal já estará aberto com Brasília para esse depoimento importante, para esclarecer especialmente essa questão da carta, não é, Sidney? Que parece... Fora todo o bate-boca, a espuma gerada ontem pelo depoimento do ex-secretário da Presidência, Fábio Weingarten, o fato mais relevante é a existência dessa carta, quando ela chegou ao presidente da República, o conhecimento do presidente da República, foi tomada a atitude correta no momento, não foi tomada a atitude correta no momento. Acho que isso vai ficar um pouco mais claro a partir de hoje. A carta foi o grande lance, o fato mais relevante. Fala, Sidney. Sim, a carta foi o mais relevante do depoimento de ontem, mas no de hoje a carta é um detalhe, é um documento precioso, fundamental. Acho que foi ponto alto, sim, eu concordo com você. Mas só para deixar claro, que eu acho que o processo inicial do primeiro contato, passando pela carta, pela não resposta à carta e depois para o outro, que é agora a compra das vacinas, esse processo é que me parece estar um degrauzinho acima da carta. Desculpa te interromper, é um pequeno ajuste do que você está dizendo, do que eu penso, porque a carta é um documento importante, sim. Foi o mais importante de ontem, tirando bate-boca, espuma e tudo mais. O mais relevante, se você botar isso tudo no liquidificador, o sabor desse suco que vai ser é a carta, né? Você não vai nem sentir o resto que está ali misturado no liquidificador. É isso, eu tô falando da carta, porque agora a gente vai mostrar um trecho do que disse ontem o secretário de comunicação da presidência, ex-secretário Fábio Weingarten, sobre o momento em que ele teve conhecimento da carta. Ele se lembra do dia exato, dia 9 de novembro do ano passado. E essa carta ficou esses 2 meses onde? Não tenho conhecimento, senador. Eu entrei e respondi imediatamente à Pfizer naquele mesmo dia e entrei em contato com o presidente e cobrei que avançasse. No mesmo dia? 9 de novembro. No dia que eu tive conhecimento da carta, não respondi. O senhor entrou em contato com o presidente da República dia 9 de novembro? Não. Com o presidente da Pfizer. O senador está certo também. Com o presidente da República também. Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente, o ministro Paulo Guedes, conversa rapidamente com o presidente da Pfizer e o presidente escreve num papel, Anvisa, uma vez aprovado pela Anvisa, nós vamos comprar todas as vacinas. O presidente, o senador, com todo respeito, foi informado no primeiro momento em que eu tive o primeiro contato com o CEO da Pfizer, Carlos Murilo. O senador Randolph fala em 2 meses, porque a carta é de setembro, mas só chegou ao conhecimento do ex-secretário de comunicação no dia 9 de novembro, 2 meses, portanto, de espaço. Essa admissão de que o envio da carta aconteceu em setembro, só chegou ao conhecimento do secretário de comunicação por terceiros em novembro, que ele levou a carta ao presidente da República, o presidente da República teria escrito no papel: Anvisa, se a Anvisa aprovar, a gente compra. É ruim para o governo Bolsonaro ou não? É ruim. É ruim, esse é um documento que eu coloco ao lado do possível decreto para se mudar a bula, como os mais delicados de todos os depoimentos colhidos até agora. Porque demonstra ali que não havia uma burocracia oficializada, uma centralização da tomada de decisão, porque não pode um secretário de comunicação ser o intermediador desse tipo de coisas, ainda que possa ser a porta de entrada. Imediatamente ele poderia receber esta carta e dar andamento interno para um outro departamento, provavelmente o Ministério da Saúde,
Saúde, ou se fosse de preferência e opção do governo, diretamente com o presidente da República, nem passaria num primeiro momento pelo ministro da Economia. Isso não passa em instâncias inferiores. Estamos falando de uma empresa mundial de 170 anos, que já havia fechado um contrato com os Estados Unidos, que estava em negociação com o Reino Unido, Canadá, Japão, com outros países, que havia dado o privilégio do Brasil entrar nesse seleto grupo, foi até o termo usado pelo presidente mundial. O Brasil poderia até não aceitar, não assinar, não concordar. É normal, alguém quer vender algo, a outra pessoa, o interlocutor compra ou não compra. Mas dar andamento a essa negociação, entender, eu acho que o preferível ali era o governo ser mais bem organizado. Não basta uma resposta de um secretário que entra, o presidente fala alguma coisa e continua a sua reunião. Nós não estamos falando dessa dimensão. Tanto é que foi a peça mais importante de ontem, constituiu-se uma CPI para isso e a cada dia a gente fica de boca aberta a julgar por tudo que está sendo dito até este momento. E olha que estamos só no iniciozinho desta CPI. Eu acho que foi ruim, sim, para o governo. O governo tem as suas defesas, tem as suas explicações. Vamos ouvi-las cada vez mais e é assim que tem que ser. Este é o papel que tem que ser também da CPI. Ela não pode ser determinada ou focada para derrubar o presidente da República. Ela tem que ser determinada para levantar todos os dados e informações e nós entendermos não só cada centavo que foi investido, liberado do caixa e investido para o combate à doença, como porque, por omissão, não se tomou medidas adequadas. É essa determinação, o foco que a CPI deve fazer em benefício do país. Todas as outras questões podem se transformar em questiúnculas, muito ruins para o povo brasileiro. Mas eu acho que foi ruim para o governo, sim. Bom, o depoimento do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, foi extenso, tenso, houve bate-boca entre senadores e, inclusive, ameaça de pedido de prisão, que Fábio Weingarten terminasse o dia preso. Segundo o relator da CPI, senador Renan Calheiros, o vice-presidente Randolfo Rodrigues também, além de outros senadores que passaram pela CPI, ficou provado para eles que Weingarten mentiu durante o depoimento. O principal motivo das divergências foi a entrevista do ex-secretário à revista Veja, quando ele afirma que o Ministério da Saúde tinha sido incompetente ao negociar a compra de vacinas. Para a comissão, o ex-secretário mudou o tom. Vamos acompanhar alguns trechos da CPI ontem. O senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente sobre os fatos. Senhor Fábio. O senhor precisa responder. O senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você chamou o Pazuello de incompetente na revista. Você disse que a Pfizer tinha 5 escritórios de advocacia e o governo estava perdido. É essa a única razão. Ninguém nem chamaria o senhor aqui. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. 7-1, referência clara, óbvia, né? A derrota do Brasil para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014. Sidney, nós ouvimos aí então trechos do depoimento ontem de Fábio Weingarten, ouvimos o áudio, uma parte do áudio da entrevista que ele concedeu à revista Veja. Fábio Weingarten mentiu ontem aos senadores? Ora, se ele diz que não disse o que disse, está provado que ele disse, né, alguma coisa está errada. Mas vamos colocar aqui de uma outra forma, né, mais educada e talvez que sirva mais para a nossa reflexão. Por que o ex-secretário decide falar para a Veja? Por que ele decide se meter, entrar nessa encrenca aí? Segundo o presidente, né, da CPI, ele não seria nem lembrado, né? E só fora
e convocado por causa da entrevista. Lembre-se, quando ele deu a entrevista foi antes da possibilidade do general Pazuello ir à CPI. Quando o general Pazuello pede a mudança de data e é transferida a sessão para o dia 19, aquela entrevista ela perde uma razão de posicionamento de Fábio Weingarten em relação ao que poderia o general Pazuello dizer sobre ele, sua atuação ou qualquer outra coisa que não saibamos. E aí, diante disso, ele reajusta o seu discurso. Na entrevista, ele havia protegido o presidente e fez isso também no depoimento de ontem. Ele isentou o presidente de responsabilidades diretas, né? E desdisse o que disse em relação a Pazuello, justamente para adequar, para quem sabe, na fala de Pazuello no dia 19, não vir nada contra ele. Principalmente se ele não falar nada também por causa de um habeas corpus ou algo assim, vamos dizer que Pazuello diz, não quero responder sobre isso, só falarei em juízo, não falarei aqui, não, meu advogado me orienta a não falar, né? Então, Fábio Weingarten sairia ileso dessa matéria. E ele vem como um anjinho, totalmente pureza, né, na hora do depoimento. Você lembra, Colombo, a senhora está se recordando quando ele chega e diz assim, o Fábio Weingarten, ele diz assim, rezo todos os dias. Além disso, frequenta as reuniões do Templo de Salomão, em São Paulo, que me ensinou a ser forte e ser crente. Me aconselho com o pastor Malafaia e o missionário R.R. Soares, né? Para buscar sempre os caminhos da fé. Participei de um governo temente a Deus, que protege a família, sempre em nome da pátria. E antes havia lembrado que ele é judeu, então é uma pessoa que descobriu a fé, descobriu Deus através dessas conexões que ele próprio disse na introdução que ele fala. E responde a todos com muita polidez, muita educação. E aí Renan Calheiros começa a fazer as perguntas, que eu critico algumas delas, não deixando o depoente responder. Eu acho que o Renan tem que estar mais calmo também, né? Deixa o outro lá responder a parte dele. Depois você volta para pressionar, se for o caso, se a resposta foi malandra, ou não respondeu, ou não foi adequada. Então, repare esta circunstância, né? E vai no decorrer, continua sendo um pouco assim, um inocente, um pureza, como eu digo, né? Pergunta-se até a ele sobre pichulé. Ele nem tinha ouvido falar, disse que não sabia que o general Pazuello tinha feito referência a essa expressão, não conhecia essa expressão, nem sei se essa expressão é regional, né? Estou até para saber. Então, foi isso. Olha, a pressão contra Fábio Weingarten foi forte, foi dura, né? Tanto assim que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tenha decidido ir à comissão parlamentar de inquérito para defender o ex-secretário. Mas aí a coisa descambou de vez e virou um bate-boca entre Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros. Vamos acompanhar. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Lúcio, é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, peraí. Seu gabinete. Vagabundo. Por favor, presidente. Você que é. Peraí, por favor, isso aí. Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Caiu o Skype, viu? E aí, Sidney? Bom, não pode um senador chamar outro de vagabundo, muito menos o outro também chegar a esse ponto, né? Quase que poderia ter ocorrido a vias de fato, né? E seria uma coisa assim, realmente trágica, né? Então, vamos lá. Há, por parte dos governistas, um movimento já de há algum tempo de desautorizar Renan Calheiros como relator, porque o relatório que vai vir mais adiante poderá ser pintado mais contra o governo do que eles estão aguardando. Eles gostariam que fosse um relatório diferente. Esse é o primeiro ponto. Então, já se tem essa pressão sobre Renan Calheiros. E segundo, para criar algum tipo de tumulto. Mas, diante de tudo que nós conversamos hoje, o mais importante foi a carta, o mais importante é a sequência que vai ser dada hoje ao que a carta acabou por nos trazer, essa não negociação inicial com a Pfizer. Isso é o mais importante. Todo o resto é só lamentável, né? Precisamos ter mais tranquilidade, né? Os senadores precisam se entender um pouco mais e eu acho que trabalhar mais com fatos, com atos, com perguntas e respostas mais objetivas sim, mas mais verdadeiras e deixar um pouquinho essa espuma de 2022 tomar conta, né, do líquido, porque isso não é bom para todos nós. Tudo a seu tempo. Agora é hora de investigar e devolver à nação o fato concreto ou os fatos concretos que ocorreram do ano passado, quando começou a pandemia, até os dias de hoje. Sidney Rezende no Liberdade de Opinião. Sidney, vamos acompanhar o depoimento de daqui a pouquinho, então, do CEO da Pfizer e amanhã a gente volta a conversar aqui no Liberdade, certo? Até amanhã.
As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.